Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém e região, mas também estamos no YouTube. Já quero então, desde o início, pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e o nosso programa é um programa de informação, entretenimento e também de edificação, né, Adilson? É verdade, verdade. Hoje nós estamos aqui com uma proposta diferenciada, mas muito... até que nós já fizemos, né? E eu acho que a ideia principal do programa é levar aquilo que eu acho que de melhor tem acontecido na sociedade e também nas nossas vidas, né? Por isso que a gente hoje está aqui, nós dois, para falar de algo diferente. Hoje não tem convidados, né? Os convidados somos nós mesmos. A gente se convidou para esse programa e a gente vai colocar em prática uma ideia que a gente tem conversado já há um tempão, que é um assunto que a gente compartilha, que a gente gosta, é um assunto em comum nosso, um gosto em comum, que é o gosto pela leitura. É verdade. E pelos livros, né? Isso mesmo. Então nós decidimos nesse programa, nós vamos reagir a 10 livros que nós gostamos muito. Eu nem vou falar que são os 10 melhores, que eu acho difícil falar que são os 10 melhores, né? Acho que ainda não... Eu estava olhando na biblioteca, eu queria trazer outros, sempre dá aquela dúvida, mas foram 5 que eu lembrei assim, no primeiro momento, e 5 que o Adilson também vai indicar. É verdade, gente. Essa questão de leitura é uma coisa que, desde criança, eu já falei aqui, sempre gostei, e é muito legal quando a gente pode, principalmente, compartilhar, né? Essas experiências, e a gente quer trazer isso hoje para vocês. Legal. Então vai ser assim, a gente vai... Não tem nada combinado, né? Não, aqui nem todos os livros estão na mesa, a gente conseguiu trazer alguns dos 10 que a gente vai sugerir. Então qual é a nossa ideia? É a gente falar sobre o livro, um pouco sobre o autor, qual foi a nossa experiência de leitura. Nem todos que o Adilson vai indicar eu li, e eu não sei se todos que eu vou indicar se ele leu, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas todos foram lidos ou por mim ou por ele. Exatamente. Né? E então a gente quer assim compartilhar objetivo, trazer essa informação para você e encorajar que você também leia, né? Seja um leitor. Aqui tem livros bem pequenos, né? Poucas páginas, fácil leitura, e tem outros mais densos, mas depende do nível que você está aí no seu hábito de leitura, você pode começar a ler. E esses livros também eles podem ser encontrados facilmente hoje, né? Hoje é muito mais fácil, em lojas físicas e lojas virtuais. Exatamente. E é uma questão que, infelizmente, tem perdido espaço, né? Essa questão das lojas físicas. Por exemplo, aqui em Santarém, eu estava conversando com uma pessoa, ela me disse que praticamente nós só temos uma livraria aqui, né? Que é a do shopping, né? Isso, né? Vai fazer merchan, né? Mas é praticamente só uma livraria física. Mas virtualmente, né? Nas lojas online, você vai encontrar uma infinidade de livrarias. E a gente também tem alguns projetos a respeito disso, mas essa questão de livro, eu acho que você tem que considerar ela mais do que apenas um divertimento. A diversão. Divertimento foi excelente essa palavra. Mas eu acho que existe, cara. Não, eu já ouvi essa mas, palavra. Mas poderia usar outra. Mas a questão, principalmente, é do conhecimento. Cara, eu sempre tomo, por exemplo, a minha filha, a Débora, né? Nós tínhamos comprado um livro para dar para ela de presente. A Débora, acho que é o top 1 das citações no programa. Todo o programa ela é citada. Mas porque... Vamos colocar a foto da... Não, coloca... Foi não, pô.
Olha a LGPD aí. Mas é a questão da... Principal porque nós já havíamos comprado para ela livros para dar no Dia das Crianças, né? Ela tem 10 anos. Mas aí ela terminou uns livros que nós demos recentemente, ela estava lá muito na história da tela e eu decidi dar para ela um livro do Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis, o Silmarillion, que tem muito a ver com uma série recente que eles lançaram, né? Mano, a menina tá... E aí a gente conversa, cara. Então, para mim, é mais uma oportunidade de, sabe, de ter um tempo de qualidade com ela, né? Nós estamos na Semana dos Pais e isso é tão importante, né? A questão de tempo de qualidade de pai e filha, especialmente, né? Pai e filho, pai e filha. E aí, esses dias, a gente estava no carro conversando. Cara, eu falei, cara, que coisa incrível, né? As percepções dela com 10 anos de idade, as relações que ela faz com a Bíblia, de um livro que não é um livro cristão. E eu fiquei assim, é incrível isso. O livro ele te dá essa possibilidade, não só de adquirir conhecimento, mas ele abre muitas portas, né? Sim. Na verdade, a leitura, eu acho que é um dos fatores mais importantes, eu percebo isso na minha vida, e também comparando com outras pessoas, né, sobre o desenvolvimento pessoal. Né, o repertório que você adquire de assuntos diversos, de aprofundar, né, acho que muito mais do que os vídeos. Eu acho tão legal também, nós temos muitos vídeos hoje, né, os podcasts, as palestras, as videoaulas e tal, mas eu acho que, eu não sei o que as pesquisas falam sobre isso, mas acho que a leitura ela mexe outras partes com mais poder assim, na nossa mente, por causa da imaginação, da concentração, de você desacelerar um pouco. Né? Então, acho que você se aprofunda mais no conhecimento. Eu acho que se aprofunda mais no conhecimento através da leitura. Né? Então, a leitura é algo incrível. E é interessante que também aqui em Santarém a gente não tem tanto essa cultura. Tem até um projeto aí mais para frente, mas a gente vê muito, até nos filmes e em alguns outros lugares, a questão dos clubes de leitura, né? As pessoas se juntando para ler, para lerem os livros, né? E discutirem sobre os livros. No clube de leitura, que as pessoas se juntam, para ler os livros juntos, determinados capítulos, e fazer comentários. Isso também ele traz essa questão da socialização e, principalmente, essa questão do desenvolvimento da percepção, principalmente você compartilhar opiniões, e que às vezes não vão ser opiniões iguais, mas que se respeitam e que convivem, né? Porque, por exemplo, pode ter uma percepção do livro que eu falei, não, eu não concordo, mas beleza, estamos aí. Ninguém vai brigar por isso. Então, assim, é muito legal também essa ideia dos clubes de livros e essa cultura. Mas tudo está em volta disso aqui. Deixa eu perguntar, você prefere livro físico ou livro virtual? Físico. Já leu virtual? Já li, tenho dificuldade. Na verdade, eu ainda quero ter uma experiência melhor com um produto específico, né, de uma linha aí, né, mas porque dizem que é muito bom, mas eu ainda não tive, né, que é o Kindle. Né? É o Kindle, né? A minha irmã é ficcionada por leitura desde criança, por isso que ela é muito mais intelectual que eu, sem dúvida. Mas realmente a diferença, acho que a grande diferença de repertório assim da minha irmã para mim é a leitura. Ela começou, a gente tem quase a mesma idade, ela é um ano mais velha que eu. A gente aprendeu a ler juntos. Sim. Só que ela disparou lendo e eu passei muita fase na preguiça, não lia nada. Quando eu comecei a gostar de ler, ela já estava anos-luz na minha frente. Passado, né? Mês passado eu li o primeiro livro. Mas ela já estava assim, anos-luz na minha frente, assim, em muitas questões assim, intelectuais, de escrita, em tudo, né? E ela muito tempo, ela vai só comprando Kindles novos, assim, vai sair uma versão nova, ela compra. Ela deu de presente para a Giovana. A Giovana tem um também. Mas eu leio algumas coisas também no iPad, assim, mas eu também prefiro o livro de papel. Eu prefiro pegar o ritual todo. Quando é novo, assim, dá a cheiradinha. Tá igual o Lucimo. Deixa pra lá. Vamos falar sobre nossos livros, então? Como é que a gente vai fazer? A gente não ensaiou papel, nada. Tesoura. Não, tô brincando.
Não, mas vou dar sempre a honra para os mais experientes, né? Começarem. Aham. Não necessariamente na ordem de... Não de preferência, né? Não de preferência, não vai ser A gente uma não vai ordem criar um de... top 5. Porque é difícil, né? Isso. Não seria top 5, né? Porque são 10, né? Não, mas o teu top 5, o meu top 5. Ah, tá. Você já está dividindo o top Não, porque por... tem coisas que tu não leu, cara. Eu não li, por exemplo, Eclesia. Não leu? Não li. Foi isso que eu te dei? Você me deu de presente. Ainda não li. É assim que a gente descobre, quando os caras desprezam os presentes alheios. Não, pare com isso. Eu li o Poder Secreto da Adoração em Jejum, viu? Depois de quanto tempo? Recente, pouco tempo depois. 2 anos depois. Então eu ainda estou na margem. Tu me deu na... Desde que você leia, tá tudo bem. Já que foi citado, então, vamos começar por este livro. Vou mostrar para a câmera. Aqui, ó. Eclesia ou Eclésia, dependendo do seu gosto de pronunciar essa palavra grega. Uhum. Né? Eclésia significa o quê? Igreja, biblicamente. Biblicamente. Só que Jesus usou a eclésia, né, e adaptou para o projeto dele de igreja. Sim. E eu estava vendo um tempo atrás, aqui o livro também fala sobre isso, mas eu estava pesquisando um pouco sobre a eclésia. Havia a eclésia grega e depois a eclésia romana. Olha, interessante. Tem algumas similaridades entre elas, mas tinham objetivos diferentes. Né? De qualquer forma, esse livro aqui, ele é incrível, na minha opinião. Vou dizer como eu descobri. Eu descobri por uma indicação do pastor Tel Hayashi. Interessante. E o Telzinho, né? É nosso amigo, que nós já entrevistamos aqui neste programa, onde celebridades aparecem de todo o Brasil. Mas ele indicou, eu achei interessante quando ele indicou, que ele falou assim... ele falou sobre o pastor Ed Silvoso, né, que é o autor do livro, e ele falava assim, esse livro é um livro que dá um panorama da igreja para os próximos 30 anos. Interessante. Então, é um livro escrito, né, agora, contemporâneo, mas que dá um panorama da igreja para o futuro, principalmente na questão da integração com a sociedade. E aí eu me interessei, comprei, cara, realmente é um livro... Poxa, um livro revolucionário, assim. Mexeu muito com meu pensamento sobre a igreja atual. E eu quero indicar, então. Vou fazer, é da própria editora deles lá, né? Tu não comprou esse livro, não, cara. 4 Ventos. Você que me deu? Foi eu que te dei esse livro. Aí depois cara. eu te dei um, né? Foi. Deixa eu lembrar. Eu vou lembrar. Eu acho que eu postei que eu queria. Exatamente. Aí você se ofereceu em me presentear e me presenteou. Já falei logo. Sabia que tinha outra pessoa que queria me presentear. Eu falei, não, cara, já foi prometido, já me deu. Obrigado, viu? Você acertou na mosca. Foi um belo presente. Não tinha como errar, né? Belo presente, cara. E eu li. Assim que eu recebi, eu li logo de cara. É um livro um pouquinho denso, né? Sim. São... Nem tanto, né? Porque a página é grossa e as letras são grandes. 315 páginas. Dependendo um livro mediano, né? Isso. Mediano, assim, de quantidade, mas bom demais. E fica até uma dica, né, pastor? Por exemplo, às vezes as pessoas... não, pega um livro grande. Por exemplo, esse livro, Hábitos Atômicos, aqui. Quanto tempo vocês vão ler um livro desse? Vai depender muito, evidentemente, do quanto você se dedicar no dia para ler um livro desse. Por exemplo, ontem eu peguei, assim, apesar de eu ter indicado esse livro, a gente vai falar dele depois, mas eu ganhei de presente ontem, né? Então, o que acontece? Eu já li isso aqui do livro, tipo, isso aqui. Quantas páginas? Não dá para saber, Isso aqui já dá, eu rapidinho li 20 páginas, entendeu? Então, se você ler 20 por dia... 20 por dia, eles são 290 páginas, quase 300 páginas. 10 dias, 12 dias. 300 páginas. 15 dias você lê. 15 dias, porque assim, tem notas e tem... E também, então, em 15 dias é normal, se eu ler 20 por dia, 15 dias eu termino um livro desse. Sem esforço. Sem esforço. Agora, lógico, tem momentos que você dedica mais. Eu li, a gente vai falar no próximo livro. Vamos. Então, finalizando. Primeiro, então, a minha primeira indicação, então, é o livro Eclesia, Ed Silvoso, pastor argentino que mora nos Estados Unidos há muitos anos. Esse cara é muito respeitado. Tem outros livros incríveis dele, é um grande autor atualmente. Depois que eu li esse livro, dentro desse livro, ele cita outro livro, que eu comprei também por causa da citação, isso aí eu não... que ele faz aqui dentro.
mas eu não vou citar porque não está aqui na nossa Não, relação. fechou, beleza. Tá bom? Agora a indicação do Adilson. Vai logo então pro Hábitos Atômicos. Não, porque eu ainda não li, né? Eu poderia deixar ele pro final. Eu queria tratar um que eu já Tá, li. então bora. Eu queria lá, e até para falar sobre essa questão do tempo, né? Eu fiz ontem, na nossa lista aqui, só resgatar aqui, porque eu não quero errar o nome dele. Que foi um livro que eu li recentemente, é o último livro que eu li, que é Arrume a Sua Cama, de William H. McRaven. Eu li ontem até o 6º capítulo. Olha aí. Li a metade ontem. Tu leu metade. Então, tipo assim... Acho que em 1 hora e pouquinho. 1 hora e pouco, exatamente. É um livro, eu acho que vai aparecer, o nosso editor, o Felipe, vai colocar na tela depois. Né? Então, aí, a minha primeira indicação é Arrume a Sua Cama, de William McRaven. Esse William McRaven, ele é um almirante aposentado, né, da Marinha Americana. Está vivo ainda, né? Vivo ainda. Vivo. Hoje ele é reitor da Universidade do Texas, Estados Unidos. E ele ficou muito conhecido por causa exatamente de um discurso que está na internet, você pode procurar, está na internet, de um discurso que ele fez na formatura de uma turma lá na Universidade do Texas. E assim, o discurso ele deu 10 segredos que ele tinha aprendido como fuzileiro da Marinha Americana, né, dos SEALs, que eu também aprendi nesse livro, que é a força de militar que trabalha SEAL, água, né, terra e ar. É como se fosse a Força Especial dos Fuzileiros Navais do Brasil. Isso, exatamente. Então, os SEALs, eles... Só que, tipo assim, acho que é a melhor Força Especial do mundo. Hoje realmente... Foram eles que prenderam o Osama Bin Laden. E também o Saddam Hussein. E o Saddam Hussein. Ele cita no livro o Saddam Hussein. E ele cita o Saddam Hussein, e ele, na verdade, ele participou também da prisão do Osama Bin Laden. Na verdade, ele era o almirante que estava comandando a prisão do Osama Bin Laden, né? Então, assim... mas qual é a temática? Ele fala que você precisa, se você arrumar a sua cama, né, você tem pelo menos uma tarefa já feita durante o dia, e quando de repente você volta à noite para a sua casa e você não fez nada, mas a sua cama está arrumada. Ele fala assim sobre você cumprir tarefas de uma forma disciplinada, motivada, mas principalmente sabendo que aquela tarefa ela pode ser insignificante, mas ela vai fazer diferença. É muito louco, cara. Esse viés aí do Arrume Sua Cama, que o autor explica no livro, Arrume Sua Cama, tem uma conexão com depois do Hábitos Atômicos também. Exatamente. Eu comecei porque ele fala sobre os hábitos angulares. Exato. Assim, se você tem um hábito, um bom hábito, que você pratica realmente essa disciplina, ele vai expandir para outras áreas da sua vida. Isso. Esse ângulo vai abrindo depois, né? Porque sim, o ângulo começa curtinho, né? E depois ele não tem limite quando vai se abrindo, sim, né? Quanto sim. mais... E assim, mas não só... Ele não fala só sobre arrumar a sua cama. Ele fala uma coisa muito legal lá no livro sobre... Não sei se tu chegou nessa parte, não fuja do circo. Sim, li. Pô, cara. E ele fala que, por exemplo, o circo, na verdade, era uma penalidade para aqueles que não faziam as suas tarefas no tempo hábil, as atividades físicas, né? E aí eles acabavam ficando mais tempo fazendo. Você consegue se lembrar daquela frase que ele usa para todos os capítulos? Não consigo lembrar, porque para cada capítulo ele tem uma. Mas ele usa um pedaço dela para todas as outras, todos os capítulos. Vamos pesquisar? Mas deixa eu pesquisar enquanto você fala, continue. Mas está aí no livro, na verdade. Tu tá com o livro aí? Não, tô. Tu tá com o livro aí, cara. Cara, que vacilo, tô com o livro aqui. No final tá de aberto. cada um ele coloca. Muito legal vou lembrar. Falar. E agora vou ser muito sincero, uma das partes que mais mexeu comigo foi haja o que houver, não toque o sino, né? Tipo assim, de você não desistir. Isso é muito louco, porque era uma situação que eles tinham, que eles estavam na semana infernal, que eles chamam lá, que é uma semana de muitos exercícios, e eles vão para o pântano e tudo mais. Eles estavam atolados praticamente na lama lá, e o cara disse, olha, se 5 de vocês aí desistirem, os outros podem ir embora. E aí ele pega... Não, na verdade, esse não é de dar esperança, mas beleza.
mas está relacionado com isso. Aí ele pega e alguém pega e ia desistir. Alguém se levanta. Quando esse cara vai a caminho de desistir, o outro começa a cantar. Um cara começa a cantar. E esse cara que começa a cantar, ele não fala a música qual é, mas essa música começa a todos cantarem que o cara que ia desistir volta. E aí ele fala assim, que a nossa vida ela tem que ser capaz de levar esperança para a vida das outras pessoas. Eu achei isso muito louco, cara. Muito forte, né? Assim, aí em cada um ele fala, não sei. Se você quer mudar o mundo, aí ele se fala. você quiser, se você quer. Se você quer mudar o mundo, arrume a sua cama. Arrume a sua cama. E se você quer mudar o mundo, não fuja do circo. Se você quer mudar o mundo, é porque ele sempre... Mas tem a frase completa, que é... Só que eu não... Pô, vai ser difícil de eu achar aqui, cara, porque eu não sei onde vai estar exatamente. Mas é isso mesmo, assim, a ideia é, se você quiser mudar o mundo, comece... fazendo coisas práticas. Arrumando a sua cama. Exatamente. Porque, assim, se você não consegue fazer as coisas simples, exatamente, você não vai ter como se envolver com coisas relevantes e maiores na sua vida, porque você não tem disciplina para isso. Exatamente. Organização, planejamento. Aí entra tudo, né? É muito louco. E é legal, assim, esse livro realmente é muito legal. Eu estou na metade, então, né? São, acho que 12 capítulos. Porque, assim, para mim, me traz uma memória afetiva legal, que é a parte militar, né? Então, tem muita coisa que ele fala assim, pô, realmente, muita coisa da vida militar, mesmo quando você sai, tem um sentido para a vida toda. Tipo assim, os desafios, o sofrimento, né? A forma que os instrutores trabalham ali parece que está humilhando a pessoa, mas não, tem um propósito com isso, e ele mostra isso no livro, né? Ele consegue trazer isso, né? Então, segundo livro, diga aí. Arrume a sua cama, William H. McRaven. Bom, então o meu livro agora, deixa eu fechar aqui o iPad, é este aqui. Cara, esse livro aqui é sensacional. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie. Se o pastor Ibe falasse, você não viu. Cara, esse livro é muito bom. Eu só me arrependo eu comprei uma versão pocket, eu estava numa viagem de férias, aí eu vim bem baratinho, sabe aquelas lojas que os caras armam no shopping, assim, que expõem os livros assim, em bancadas, né? Sim. Aí eu acho que estava R$10 ou menos, sei lá, cara, era muito barato. Aí eu comprei assim, porque eu gosto de comprar livro. Poxa, mas até me arrependi que eu podia ter comprado uma versão de um acabamento melhor, mas o conteúdo dele, esse livro, cara, quando eu terminei de ler, eu tive aquela sensação que esse livro é um dos melhores que eu já li na minha vida. Eu vou ter que ler. Como fazer amigos e porque esse cara aqui é incrível. Eu penso que ele deve ter algum princípio cristão, porque a forma como ele ensina a você ter relacionamentos interpessoais são baseados em princípios bíblicos, não tem jeito, porque... enfim. Mas esse livro aqui é incrível. Aí quando eu estava lendo ele, eu até falei para o pastor Paulo, acho que quando ele veio aqui. Porque tem muitas características que a gente identifica na nossa liderança. Na família Uber, principalmente. Pastor Paulo, Jeffrey e toda a família Uber. Pastor Abe e todos que eu conheço. Tem muita coisa que eu falo, rapaz... Aí eu fiquei pensando, quando eu estava lendo, será que eles leram esse livro e falaram assim, vamos colocar em prática? Porque tem muito a ver. Eu sei que... A gente até perguntou para a pastora Rebeca aqui, na criação dos filhos, se eles eram muito intencionais de transformar as pessoas da família assim, em pessoas super simpáticas e agradáveis, de uma personalidade diferenciada. E ela falou que realmente eles têm ensinam desde criança, né? Ter uma boa atitude, sorrir, alegria, agradecer, né? Aí o pastor Paulo, perguntei para ele, falou que acho que não foi por causa do livro, mas realmente eles tinham esses princípios. Então eu quero recomendar. Esse livro tem várias versões, tipo essa aqui, né? Porque é um best-seller, é um livro que foi vendido milhões e milhões de cópias pelo mundo afora. Então tem vários preços que você pode encontrar nas livrarias físicas e virtuais. E é uma leitura que vale muito a pena. E é um tipo de livro que eu recomendo ser o livro de cabeceira para, de vez em quando você, nem que seja um capítulo, pegar para ler, porque cada capítulo é uma dica de como fazer amigos e influenciar pessoas. Wow. Então, é bom a gente sempre estar revisando, né,
e muito mais que, como diz a palavra de Deus, mais, o apóstolo Tiago, né? Mais do que ouvintes, sermos praticantes. No caso, o Tiago fala da palavra de Deus, mas aqui tem princípios também que tem a ver com a palavra do Senhor. Beleza. É a minha segunda indicação e a terceira da nossa lista. Rapaz. De novo. O Felipe vai colocar na tela aí, mas como fazer amigos e influenciar pessoas. Tá. A gente faz o break agora, faz depois, ou... Vamos fazer 5 5. e depois mais 5. Tá. Então, a minha segunda indicação, a quarta de hoje, na verdade, eu estou pegando minha cola aqui porque eu não quero errar, tá, gente? Só por isso. Pode colocar na tela aí. Na verdade, é o livro do nosso 01. O livro do Pastor Abe. Ah, sim. Meu Amigo Espírito Santo. Gente, que livro incrível, que livro fantástico. Quando você pensa assim que é uma experiência... Quando você acha que, de repente, não é possível ter uma vida de intimidade ou chegar no nível de intimidade que a Bíblia diz que nós devemos ter, você tem que ler o livro, Meu Amigo Espírito Santo. Porque o Pastor Abe, ele consegue mostrar que é real, que é possível. Ele explica a pessoa do Espírito Santo, ele explica o relacionamento dele e, principalmente, ele explica caminhos para a gente fazer isso. Volta e meia, esse livro ele fica me, como diz o outro, eu fico ruminando e, assim, é muito louco, principalmente porque a capa, se você olhar a capa, tem a ideia das duas bicicletas, né? Em que uma você está e a outra é aquela que é o biciclo, como se fosse, eu acho que é esse o nome, não sei, mas que é a ideia de cooperação, né? O Paracletos, né? A ideia de aquele que vai consolar, mas que vai principalmente nos ensinar. E a Bíblia fala que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. E um dos propósitos do Espírito Santo é glorificar a Deus, né? Então, assim, ele é Deus, mas assim faz tudo parte do processo. Então, é muito louco. Eu acho que todos devem, assim como a gente falou que tem um livro que todo cristão deve ler, eu acho que Meu Amigo Espírito Santo também é um livro que todo cristão sadio deve ler e procurar aplicar, principalmente. Eu acho que essa é a... Legal. Então, Quarto livro. 4, né? Isso. Vamos fechar o primeiro bloco para quem está na TV com a próxima indicação. Para quem está no YouTube, a gente vai fazer um breakzinho também, né? Isso, aquele breakzinho. Mas depois a gente já continua no YouTube. Quem está em casa vai ter um minutinho para você ir no banheiro, voltar, para não perder as próximas dicas que só tende a melhorar. Só filé. Eu quero indicar esse aqui, tá? Ele não é verde. Ele está encapado, aquela capa colegial dos anos 80. Isso é coisa da mãe do pastor que ensinou ele a fazer isso. Cara, deve ser. Nem sei se foi ela que encapou. Ainda com o durex ainda. Mas é uma relíquia. É coisa que minha mãe fazia no meu livro tudinho. Para não ficar amassado na mochila, né? Isso. Para durar o ano inteiro o livro, livro assim escolar, mesmo. Né? É isso mesmo, a gente fazia. Antes, nessa época, não tinha agora esses adesivos, né? Que papel hoje contact. Papel contact, era esse plásticozinho mesmo. Isso me lembra muito a infância, cara. Ó, esse livro aqui, cara, 6ª edição, 1980. Olha aí. Uau. Bem antiguinho, né? Muito bom. 40? 40 e blau. 42 anos. Macho. 43 anos. 43 anos. Esse livro aqui, O Discípulo, pastor Juan Carlos Ortiz. Esse pastor é um pastor argentino. Eu não sei a situação atual dele, se ele está vivo ainda. Mas esse livro é incrível porque ele conta o testemunho de avivamento pessoal que ele passou no ministério dele e também da sua igreja. Esse que era usado em curas, o Juan Carlos Ortiz, não, né? Esse cara, ele foi um dos protagonistas daquele avivamento da Argentina nos anos 70, 80. Que surgiu o Anacondia, que surgiu esses caras. Não. Você está falando do Carlos Anacondia, né? Estou falando do Anacondia. Mas ele é contemporâneo desses grandes pastores. Talvez até do Ed Silvoso também. Talvez, né? Talvez até do Ed Silvoso também. O Anacondia tem a experiência do Theo Hayashi que ele conta, né? Que foi a primeira vez que ele viu o sobrenatural, assim, que a orelha do menino, ele na frente dele, assim, o pastor Anacondia orou e a orelha nasceu. É mesmo? E ele viu. Eu não sei essa história, não. Não, ele viu. Ele disse que ele viu. O pastor Anacondia orou e aí a orelha do menino
Incrível. criou, assim, foi criado. Então, eu acho que o Juan Carlos Ortiz é contemporâneo, então, do Anaconda, do Ed Silvoso, do avivamento que houve na Argentina, anos 70, anos 80. E ele, nesse livro aqui, ele relata, né, esse avivamento na vida dele, pessoal, ministério e igreja local, e como a igreja passou a praticar princípios bíblicos, né, do discipulado. Não fala do discipulado 1 a 1, né, mas fala de um estilo de vida de discípulo de Jesus. Uma parte que me marcou muito, que me lembra, que eu lembro bem desse livro, eu já li mais de uma vez, mas é a questão da generosidade. Ele fala que uma das coisas que a igreja dele aprendeu é a questão de serem mordomos das coisas de Deus, né, das riquezas de Deus. Então, ele fala que a igreja dele se tornou uma igreja de ótimos anfitriões, né, de receber pessoas e de entender, por exemplo, esse é um exemplo que ele dá aqui, que as suas casas, por exemplo, não eram suas, embora tivessem lá um título, né, no nome da pessoa. Mas se o Senhor precisasse, a casa estava disponível, seja para aplicar no reino ou para receber pessoas. Legal. Então, eles entenderam que eles eram mordomos do reino, porque eles eram discípulos de Jesus. Então, tudo que eles que estavam à disposição deles não era deles, mas era do Senhor, como discípulos verdadeiros. E ele fala sobre vários outros assuntos a respeito disso. E aqui até, na capa fala assim, um livro revolucionário, franco, extremamente agradável, baseado no senhorio de Cristo, no amor fraterno entre seus seguidores. Então, esse livro eu recomendo demais. Eu creio que deve ter ainda à venda nas plataformas aí digitais. Essa edição aqui é da editora Betânia. Eu nem sei se existe na editora Betânia, mas, enfim, é possível que seja encontrado ainda. Beleza. Então, para você que está nos acompanhando pela TV, nós vamos dar um breakzinho rapidinho. Você vai lá, toma um café, bebe uma água, vai no banheiro. Você que está no YouTube, após os nossos merchandise aí, após os nossos parceiros, nós vamos continuar. Conheça agora as empresas parceiras do programa ANW. Massa Mix Panificadora, a melhor variedade de pães da cidade, além de bolos, pizzas, lanches e almoço. Energia Studio, treinamento físico e musculação com personal trainer. Os seus melhores resultados estão na Energia. Glauber Marinho, nutrição clínica, esportiva e estética. Salvador Esportes, onde você encontra seu look casual e esportivo para se vestir bem e treinar usando as melhores marcas. Empório Semente do Bem, suplementos, produtos naturais e a granéis de altíssima qualidade. E o melhor provedor de internet da cidade, Move. Entre nesse movimento. Voltamos então após nosso intervalo comercial, tanto na TV como também aqui no YouTube. Então, poxa, muita gratidão aos nossos parceiros, né, do nosso programa. E também, se a sua empresa quiser fazer uma parceria com a TV Amazônia, o programa ANW, entre em contato conosco. Tá? Nós vamos colocar aí também na tela, o editor vai colocar o número do WhatsApp da TV Amazônia. Você pode falar o teu desejo de fazer uma parceria com o nosso programa, que nós retornamos para você. E também pode ser pelo direct do Instagram da TV Amazônia. Nós vamos ver a sua mensagem e retornaremos com uma proposta que vai caber no seu orçamento e certamente vai trazer retornos, assim como todos os nossos parceiros estão tendo. Quem são eles? A Move, Massa Mix, Salvador Esportes, Energia Studio, Empório Semente do Bem. E eu estou faltando... Massa Mix. Massa Mix, já falei? Acho que eu comecei com ela, ou não? E a Massa Mix, né? Energia Studio, Empório Semente do Bem, Salvador Esportes, Glauber Marinho. Glauber Marinho, esse que eu tinha esquecido. E que eu não posso esquecer jamais. Não pode, Glauber. Ontem eu estive lá com a Rejane, aí a Adélia estava lá na espera quando eu saí. E boas notícias, boas né? Notícias. Depois. Você que está acompanhando o projeto Superação Mulheres. Ontem foi que dia? Só por causa da data aí da exibição do programa. Hoje é dia... Ontem foi 7? Ontem foi 8. 8. Ontem foi 8. Então, dia 8 de agosto, houve a primeira reavaliação delas, depois de 30 dias de projeto, e tiveram ótimas notícias, tá bom? Acompanha aí as mulheres, a Rejane e a Adélia,
no processo de superação, para você se inspirar para ter um estilo de vida saudável e saúde. Então vamos lá. É agora a nossa sexta indicação. Sim. Né? É esse vinho aqui chamado O Vinho Novo é Melhor, de Robert Thom. Esse livro eu li ainda na minha fase de adolescência. Não era esse aqui é novo. Que eu acho que eu comprei. Não sei se eu comprei, se eu ganhei, mas acho que eu comprei. Não comprei. Porque realmente eu queria ler de novo. E eu penso que o que eu li na adolescência era do acervo da minha mãe. Então eu não pude trazer o livro da minha mãe, da casa dos meus pais. Mas foi um livro que impactou muito a minha vida na época que eu li. E eu sempre lembrava desse livro, mas eu não tinha mais o livro físico na minha casa depois que eu casei. E depois eu vi o pastor Luciano Subirá falando muito desse livro. Segundo ele diz que é o livro que ele mais leu depois da Bíblia, é o livro que ele leu mais vezes. Ele parou de contar na 17ª. Sétima vez, né? Isso, ele parou de contar. Que ele já leu mais vezes. O Israel Subirá também citou esse livro também. Claro, influenciado pelo pai dele, mas por uma experiência pessoal. Esse livro, então, Robert Thom, ele foi um fuzileiro naval na África do Sul. Né? Ele é sul-africano. E ele teve um encontro com Jesus quando ele era um alcoólatra, a família detonada, destruída, doente, dominado pelo vício do álcool. Ele teve um encontro com Jesus após a conversão da sua esposa. Isso. Você que já leu também, mais de uma vez, me corrija se eu esquecer alguma coisa, se eu falar errado. E a vida dele é transformada e impactada por Jesus de uma forma radical. E ele se torna um pregador do evangelho, um avivalista, usado por Deus em curas, um homem dedicado ao jejum, à oração de uma forma fenomenal. Assim. Ele se aprofunda nessa disciplina espiritual de oração e jejum. E os milagres começam a acompanhar o ministério dele. E aqui está relatado diversos desses milagres. E não só milagres na vida das outras pessoas, mas milagres na vida dele, principalmente milagres de provisão sobrenatural. Na área de provisão, na área financeira. Sim, a respeito de portas abertas de uma forma assim... Gente, é louco demais. Tem um negócio que eu lembro bem legal desse livro, dessa área de provisão, que ele pede uma transferência na Marinha. Exatamente. Mas para onde ele iria... Era impossível ter uma casa para ele morar. E os comandantes dele falaram assim, não, cara, você não vai, lá não vai ter. Ele compra as passagens de toda a família dele, faz a mudança. Manda as coisas na frente. Porque o Espírito Santo já tinha falado para ele que aquela casa seria dele, mas era humanamente impossível a casa ser dele. Enfim. No final você já sabe porque Deus é fiel e ele tinha uma intimidade tão profunda com o Espírito Santo. Então fala muito de intimidade profunda com o Espírito Santo, pegando até a carona do livro do pastor Eibe, né? Exatamente. Do meu amigo Espírito Santo. Eu já ia falar meu amigo pastor Eibe, eu achei que tu ia falar, mas tá bom. Tá certo? Eu falei certo o nome do livro? Falou, meu amigo. Né? Então, já nessa vibe de intimidade com Deus e com o Espírito Santo, esse livro aqui, eu indico. Indica também, Adilson? Mas, rapaz... Pastor Luciano Subirá indica. Como diz o povo lá de Juruti, não esperou. Tem isso, né? É a nossa sexta indicação, então. Sexta indicação. Não na ordem de prioridade, que é melhor ou pior, mas entre os 10, na ordem que a gente está colocando um após o outro aqui, é o sexto. Por favor, compre. Ele não é caro, esse livro. Ele tem um preço bem acessível, mas o conteúdo pode mudar a tua vida. E eu quero falar agora, já pegando o gancho, já que a gente está falando nessa pegada, eu quero falar do livro que me trouxe de volta, eu costumo dizer, que é O Poder Secreto da Oração e Jejum de Mahesh Chavda. Ele coloca aqui, liberando o poder da igreja que ora. Que o Adilson me deu e eu li. Isso, ao contrário dele, que ganha e não lê. Vou ter que fazer um vídeo depois, marcar a TV Amazônia. Mas Hábitos Atômicos, né? Hábitos Atômicos, né? Não, ganhou num dia, já começou a ler. Mano. Mas porque eu tinha que falar dele hoje. É por isso que eu coloquei na lista. Entendeu? Mas o que acontece? O Poder Secreto da Oração e do Jejum é um livro... Por que eu digo que é um livro que me trouxe de volta? Porque foi um livro que eu tinha comprado ele há mais de 10 anos. E quando foi em 2020, durante a pandemia... Então tem esperança para a Eclésia, né? Que seja 10 anos. Exatamente. Então, assim... Sem querer insistir nesse assunto. A última vez. Eu estou entendendo, né?
né? Parece. Vou falar igual aquela mulher da propaganda política. Você quer me calar? Mas a ideia qual é? Eu tinha ele mais de 10 anos e eu lembro bem que foi na madrugada de 22 de maio de 2020, assim, houve um momento muito forte de Deus na minha vida ali e eu senti muito forte o meu Espírito Santo. O Espírito Santo falando, olha, procura um livro na tua estante. E aí o livro era O Poder Secreto da Oração e Jejum. Assim, praticamente direcionado. E eu tinha esse livro mais de 10 anos. Eu li ele em uma semana. Assim, é um livro curto, mas eu li, estudava, e isso causou uma revolução na minha vida. Causou uma revolução na minha vida. Tanto é que eu acho que, na verdade, eu estava fazendo a conta, é a 5ª vez que eu estou lendo ele. Então, desde 2020 para cá, já é a 5ª vez que eu estou lendo o livro. Entendeu? Porque eu gosto de ficar voltando e vendo, porque realmente não é misticismo gospel, não sei lá, mas é algo que foi uma direção para a minha vida e foi mais forte ainda depois, porque eu estou com uma edição que hoje é prefaciada pelo Luciano Subirá. Eu tenho uma versão antiga. Essa versão, na verdade, eu comprei para dar de presente, eu dei de presente para a pessoa. Aí pegou de volta. O meu eu já dei. Você faz essas coisas? Continuando. O meu eu já dei de presente para uma pessoa. Eu dei para o pastor Júnior lá do Acre, né? O pastor Júnior Rocha. Dei para o pastor Júnior, o meu. Aí, comprou para mim, me deu de presente também. Comprei. A minha irmã comprou, então a Adele comprou depois disso. E aí eu comprei para dar de presente, aí a pessoa... Significa que você não tem mais o livro. Não tem mais o livro. Você só tem que pegar emprestado agora para ler. Agora só pego emprestado para ler. Quando você quiser, eu posso te emprestar. Olha aí, beleza. Isso é muito difícil ouvir dele. Não, né? mas esse livro, porque foi você que me deu. Tá bom. Mas... esse livro. Mas, gente, Poder Secreto da Oração e Jejum. Por favor. Se você puder fazer um investimento, né, vale a pena. E, por exemplo, o pastor Luciano Subirá fez o livro A Cultura do Jejum, né? E citou em todos os capítulos. Praticamente todos os capítulos ele cita uma Marré Chávida, cara. Porque foi um dos caras. Só para você ter uma ideia, o Marré Chávida ele fez mais de 40 jejuns, ou 30 jejuns, desculpa. 33 jejuns, se eu não me engano, ou 30, alguma coisa assim. Só li uma vez, já leu o que isso, tinha. Então... Não, mas são 33, eu li recentemente, ele falou. A partir depois que ele fez 33 jejuns de 40 dias... Que ele começou a escrever e ensinar sobre. Começou a escrever e ensinar sobre. Pra vocês terem uma ideia. Entendeu? Então, assim, ele tem autoridade, né, de Deus e da prática para falar sobre isso. Beleza? Eu também recomendo. Esse livro eu li também. Acho que eu finalizei o ano de 2022 lendo esse livro. Aí eu lembro até o que Aí eu já emplaquei já no Cultura do Jejum. Exatamente. Acho que eu já... Aí em janeiro eu entrei no Cultura do Jejum. O que eu falei? Não lembro. Não, eu lembro que tu falou assim, poxa, cara, a gente leu o livro Poder Secreto da Oração do Jejum, a gente se sente meio mal, porque a gente se sente meio condenado. Mas não é, na verdade, a ideia não é Não, porque os caras estão num nível muito alto, né? A ideia, na verdade, é mostrar que há um caminho que nós podemos seguir. Eu demorei a ler, quando você me deu, eu comecei a ler, logo que você me presenteou, mas eu acho que não era... não que eu tivesse com algum problema espiritual. Mas não era estação, por momento. Tanto que foi muito legal essa minha jornada de leitura no final do ano passado e início desse ano, porque eu li o Falar em Línguas, do Luciano. Sim. Aí eu comecei a ler livros muito voltados para essa área mística, do bom sentido da palavra, da vida com Deus, dessa área do sobrenatural. Né? Porque o Falar em Línguas ele trata muito sobre isso, de você entrar numa dimensão, né, com Deus, de intimidade com Deus. Aí, eu não lembro qual outro eu li também, mas tinha a ver. Aí li o Poder Secreto do Jejum, já li A Cultura do Jejum, então foi uma temporada assim muito boa, assim, então teve tudo a ver. E era um período que vocês estavam jejuando. E eu não tinha o livro, quando você me deu, não tinha sido lançado ainda A Cultura do Jejum. Então eu consegui ler um após o outro. Sim. Já foi uma vibe assim toda focada nisso. Legal. Muito legal. Muito top. Sou eu agora? Sim. Tá bom, então, peraí, deixa eu ver. Esses todos já foram, né? Esse que já falei. Estou no meu último, né? Tu tá no teu último. Meu último. O meu último
é o que eu não sei se eu falei em off, eu falei na gravação, que eu acho que todo crente deveria ler, né? Claro, a Bíblia Sagrada em primeiro lugar, mas eu penso que esse livro é um grande clássico da literatura cristã no mundo, porque é simplesmente do Paul Yong-Cho, né? Um dos heróis da fé da nossa geração, simplesmente o pastor da maior igreja do mundo por muito tempo, e eu não sei se vai aparecer alguém aí antes de Jesus arrebatar a igreja que vai conseguir ultrapassar ele nessa questão de impacto como uma igreja local no país dele, não só no país dele, em todo o mundo. A Quarta Dimensão é o livro mais importante que o Paul Yong-Cho escreveu. Eu acho que depois da Bíblia, o livro fala sobre fé mais impactante que existe. É um livro curto, né? Um livro, olha só, ele é pequeno e tem 150 e poucas, 160 páginas. Você lê rapidão, mas tem que ler várias vezes, porque também é um livro que tem muitos testemunhos dele, do ministério dele, do início da igreja na Coreia e de o que Deus fez, mais ou menos como eu falei lá do Vinho Novo é Melhor. É um testemunho da vida dele, do ministério e de muitas coisas impressionantes que ele alcançou através da fé, que ele chama de quarta dimensão. Já é o spoiler, né? É muito louco, cara. Então, assim, se você é crente, irmão, invista aí 30, eu não sei quanto é que é não, mas deve ser R$30 esse livro no máximo. Isso aqui pode mudar a tua vida com Deus, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, leia esse livro, pelo amor de Deus. Cara, eu tenho, na verdade, eu não sei como está a nossa conta, tu acabou falando mais, porque tu já acabou os teus 5. Esse é o 9, então você finaliza com o teu. Não, mas você tem 1, 2, falou dos 5. Dos 5, só que ainda falta falar de 2, meu. Que é a história do avivamento do Azusa, mas assim, vai aparecer a imagem aí, né, que é do Frank Batman. Não é, porque deu errado então. Eu não sei como foi a conta aí, bicho, tu falou mais, bicho. Eu comecei... tu começou e depois tu começou de novo, acho que foi isso. Não sei. Enfim. Vamos revisar. Eu comecei pelo Eclésia. Tá. Vamos fazer. Eu falei Eclésia, você falou qual? Arrume a sua cama. Tá. Aí eu falei Dale Carnegie. Como fazer amigo, influenciar pessoas. Aí eu falei do meu amigo Espírito Santo. Aí eu falei do Juan Carlos Ortiz, o discípulo. E aí fomos para o intervalo. Aí tu voltou, começando falando do Vinho Novo é Melhor. Então foi por isso. Foi por isso, tá vendo, gente? Aí, ó. Então você tem 2 para falar. Eu trouxe um de bônus, se der tempo, que eu queria colocar o bônus. Beleza. Ou então a gente faz igual o Morada fazia, coloca uma faixa oculta no meio de uma faixa. Aí só quem persevera que vai ter. Pô, isso era muito legal, né? Mas depois a gente fala sobre isso, que não é música. Não. Mas olha só, o livro que vai aparecer aí, que deve estar aparecendo agora, o Felipe vai colocar, a história de avivamento da Rua Azusa, né? Fala exatamente, é um livro mais histórico, mas assim, é incrível porque ele aquece o nosso coração a respeito daquilo que Deus fez lá na Rua Azusa Street, que foi um marco, né, através da vida do irmão William Seymour, que foi um marco no avivamento do início do século XX e que levou realmente assim, que era fruto do que estava acontecendo lá na Inglaterra e que espalhou esse avivamento, esse avivamento pentecostal ao redor do mundo. Então, assim, ele é quase que um livro histórico realmente. Então, assim, vale a pena ler para saber, para conhecer, e fica a indicação. E a minha última indicação, na verdade, eu estou lendo o livro, mas eu quis colocar porque eu havia sido feita uma promessa para mim, na verdade, desse livro, que é Hábitos Atômicos, que é um livro que a pastora Regiane já leu, que a pastora Regiane já leu depois que o pastor Eibe, né, indicou, e porque o pastor Eibe faz uma pregação a respeito disso, né? Depois disso, nós entrevistamos aqui a Tamires, né, a Tamires Duarte, e ela indicou esse livro, e aí, à época, ela falou, Adilson, eu vou dar para você o livro. Só que, assim, já meses... E eu tenho certeza que o pastor Eibe... Eu tenho quase certeza, não posso falar certeza. Que o pastor Eibe leu, porque também é uma indicação de uma pregação do Craig Groeschel. Do Craig Groeschel, isso. No podcast dele. No podcast, exatamente.
E aí, gente, cara, comecei a ler o livro ontem, né? Ontem que eu consegui pegar o livro cara, eu cheguei em casa ontem para o Marta e falei, amor, eu preciso tanto entrar na linha desse livro aqui. Hábitos Atômicos, de quanto pequenas mudanças vão causar resultados impressionantes. O próprio James Clear, ele conta a experiência dele, né, de como essa questão dos hábitos mudaram e ele explica por que são atômicos, por causa daquilo que eles vão gerar. E ele explica exatamente o que são os hábitos, que são essas rotinas que nós vamos seguindo. Mas, assim, é muito louco, principalmente essa temática que eu achei assim. Se você tem hábitos positivos, de uma forma ou outra, elas vão gerar consequências de 2, 3, 4 anos à frente. E se você tem hábitos negativos, pode ser que agora você não enxergue, mas também lá na frente eles vão causar problemas. Isso, assim, essa percepção, e eu vou tirar o meu caso, gente. Né? Eu vou pegar, por exemplo, a própria questão da obesidade, a própria questão da minha saúde. Por exemplo, hoje eu ainda estou hipertenso, né? Mas por quê? A minha família não tem. Aí eu comecei a fazer um estudo dos meus hábitos, cara. E de como isso hoje gera. E como, se eu não consertar isso agora, como... Você colheu hábitos errados. Hábitos errados. De período da sua vida. De períodos da minha vida, entendeu? E agora você tem que reconstruir. Eu tenho que reconstruir, fazer... E aí ele fala muito sobre o 1%. Né? Se você melhora 1% todo dia, isso vai gerar consequências. E ele conta a experiência dele da universidade. Eu achei aquilo incrível. Né, que ele entrou como praticamente o pior por causa de um acidente que tinha acontecido com ele. Ele havia sido cortado do time, mas ele decidiu seguir uma outra trilha. Cara, quando ele terminou a universidade, ele estava no Hall da Fama da ESPN. Isso é louco, cara. Então, assim, dentro do aspecto universitário. E isso conta muito nos Estados Unidos, né? E hoje, eu fui pesquisar, hoje ele tem uma vida muito regular, por exemplo, nessa questão dos esportes, ele é de cuidado com saúde. Gente, não é à toa que esse livro é um best-seller, realmente. E eu acho que vale a pena você... Eu também não terminei a leitura desse livro, mas uma coisa que eu me lembro, até a parte que eu li, eu tenho que terminar, tem também lá em casa. O que ele fala sobre os caminhos neurais, né, que chama viés cognitivo, né? Por exemplo, o hábito, ele cria caminhos no teu cérebro. Então, o exemplo é igual quando tem, por exemplo, uma mata, né, um caminho que tem mato grande. Se você começa a caminhar ali naquela mata pelo mesmo caminho todo dia, você cria uma trilha, né, até o destino. Você vai marcando aquele lugar e se torna uma trilha mesmo, né? Você não tem mais a mesma dificuldade, aquele mesmo obstáculo, você cria um caminho ali. Então, no cérebro acontece isso. Então, se todo dia você repete aquele hábito, pode ser ruim ou positivo, né? Se for ruim, vai ter consequências ruins, claro. Positivo, consequências positivas. Então, o poder do hábito não é o poder do hábito é outro livro, né? Mas os hábitos atômicos e o poder do hábito também tem o mesmo sentido. Só que, na verdade, ele faz uma diferença com o poder do hábito. Eu não quero comparar, eu tô falando assim... mas ele mesmo fala... Eu falei a frase... Ele cita aí o poder do hábito? Ele cita o poder do hábito porque ele diz assim, o poder do hábito ele faz o estudo de uma estrutura dos hábitos. Ele leva para a parte da mentalidade aqui também. Outro livro, sim, que eu vou citar aqui, mas não é indicação por enquanto, mas acaba sendo, né? Que é muito parecido, assim, também, que é um livro, um best-seller hoje, é o Mindset. É o Mindset, pois é. Ontem alguém me falou que está lendo o Mindset. Eu tenho o PDF do Mindset. Beleza, eu não comprei fisicamente, mas eu tenho o Mindset, que eu consegui baixar lá no Prime. Ah, legal. Da Amazon. Assim a gente pode... acho que teve... Não sei por que eu consegui baixar ele inteiro. Não, é porque a gente tem alguns livros grátis que a gente pode... Aí teve uma oportunidade lá, eu baixei. Que é bom também. Mas o Hábitos Atômicos, eu vou também pegar de volta aí. Eu estou lendo, comecei a ler o Arrume Sua Cama, mas eu vou terminar. Ele é curtinho. É uma sentada tu lê. Estou com outros que eu não vou ficar falando, que vai criar muita demanda aqui. Não é... Posso dar o bônus para a gente terminar? Tem quanto tempo, Gabi?
Eu tô... 60? É. Tá no nosso tempo, então. Tá, só antes de falar, uma coisa, por exemplo, que eu me lembrei muito de um amigo meu, lendo ontem Hábitos Atômicos. Eu não vou citar o nome, né? Mas ele é um cara que... Começa com que letra? Não. Né? Ele estuda para concurso. Ele está nessa pegada de concurso comigo, para carreira aí, há muito tempo. Mas ele... Não, mas não é... Dá mais uma dica. Não é demérito, não, Dá mais uma dica, falar que está há muito tempo nisso. Mas esquece. Mas qual é a questão desse cara? Ele decidiu fazer algo. Todo final de semana, todo sábado, ele dá uma revisada, ele lê os informativos de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Todo sábado ele faz isso. Todo sábado. Imagina alguém que desde 2016 faz isso todo sábado. Ele pega os informativos de jurisprudência e ele lê. Está atualizadão, então. Não só atualizado, ele criou um hábito que ele não erra a questão de jurisprudência, cara. Pode ser uma jurisprudência lá do ano, não sei, ele, não, isso está em tal julgado. Ele é incrível. E ontem, lendo esse livro, eu entendi, cara, ele não está fazendo isso para agora. Ele começou um hábito lá em 2016 que está gerando frutos a ponto dele... Mas já é uma caminhada, são 7 anos, né? Não, mas é isso que eu estou dizendo. São 7 anos e hoje, qual é o fruto que ele colhe hoje? Ele não erra a questão de jurisprudência. Ele não erra. Quer tal jurisprudência? Não, isso aqui está em tal lugar. Aí ele vai falar, não, isso está em tal julgado. Pô... Aí as pessoas, mas como é que ele acerta? Mano, são 7 anos que todo sábado ele lê jurisprudência religiosamente. Ele lê os informativos, ele deixa o informativo em dia. E aí a pessoa, às vezes, não entende porque a pessoa conquistou o sucesso. Não, porque são 7 anos que o cara está fazendo isso. Então, ele vai acertar a questão que os outros não Hábitos vão acertar. atômicos. Ele desenvolveu um hábito... Ele desenvolveu um hábito atômico. Exatamente. Show de bola. Cabe a nós agora escolher os nossos hábitos. Insistir neles, né? Então, só quebrando aqui o protocolo dos 10, eu trouxe um bônus. Assim, esse livro aqui é um dos livros sobre finanças que eu considero mais fáceis de ler e entender, porque o que me encantou nesse livro é que ele tem os princípios de administração financeira aqui dentro, que a maioria dos instrutores hoje de finanças ensinam, mas é um livro muito gostoso de ler, porque ele criou uma ficção dentro da cultura babilônica. Então tem personagens, tem uma historinha dentro, né? E essa história torna o livro muito atraente, né? Muito fácil de ler. A Marta, eu acho que leu em 2 dias esse livro aqui. Só que os princípios estão aqui dentro. Então, se você assim, entender que não é só uma história de ficção, e ele fala de coisas culturais, né, lá da Babilônia. Olha, está todo marcadinho esse livro aqui. E você colocar em prática esses princípios, poxa, você começa a ter hábitos, né, que vão te ajudar muito na vida financeira. Né, sobre empreender, sobre como administrar finanças. E, embora está falando de uma cultura... Ele não foi escrito nessa época, né? Ele só usou, né, um contexto babilônico. Mas é muito atualizado, cara. Eu não sei de quando é esse livro, eu não lembro aqui a data que esse cara escreveu, mas ele é muito atual. É muito atual, fácil de ler. Eu comprei, acho que uns 2 anos atrás, li até na viagem que eu fiz de férias. Aí eu falei pro Lucas, meu filho, comprar, leu. O Lucas comprou, leu. Todo o seu Augusto lá da Masa, ele cita esse livro. O Salvador, ele disse que leu e indicou para um amigo. Não sei se o amigo dele que indicou para ele ou se ele que leu e indicou para o amigo depois agradeceu a indicação. Aí depois o senhor me falou, eu comprei. E aí eu ainda não li, mas a Marta já leu, e aí ela comprou um para ela e para a Débora. Olha aí. E aí a Débora vai ler junto com a Marta agora, junto. Então, assim... Não, é realmente um livro bom, cara. Um livro bom. Então, pessoal, vamos terminar? Temos que terminar. Tá no tempo. Então, eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Foi totalmente diferente, né, do que a gente vinha fazendo e vem fazendo. A gente vai continuar com os entrevistados. De vez em quando a gente vai dar uma quebra, né, para trazer algo diferente para você.
E realmente esses livros são livros que nós lemos, que nós fomos impactados por ele, que nós indicamos Exatamente. e recomendamos para você ler. Consiga emprestado com a Dilce esses livros. Não, compre o livro, compre o livro. Se existe uma coisa que vale a pena investir, é em livro. A palavra é investir mesmo. Às vezes, por exemplo, o livro é um preço de um hambúrguer, cara. Poxa, mas o hambúrguer é gostoso, mas dura muito pouco a sensação de prazer do hambúrguer. Às vezes até te faz mal se você não souber equilibrar as coisas. Mas eu acho que é muito interessante você ter uma biblioteca em casa, você ter livro. Então, você entrar num clube de leitura e trocar livros, emprestar, pegar emprestado. Um livro, às vezes, é o preço de 3 Coca, 2 litros. É só tu pensar. Tem que saber quantos livros o Magno comprou nessa última temporada aí. Só tomando Coca-Cola. Se ele deixasse de tomar Coca-Cola e comprasse livro, ele já estava dando aula lá no FOPA. Já era um doutor. Para quem não sabe, o Magno é o nosso produtor de áudio aqui e nós somos muito gratos pela vida do Magno. Foi nosso entrevistado também, já. Já passou por aqui como entrevistado. Ele tem um orgulho disso aí, né? Não vou falar aqui para não exaltar, que não vale a pena. Mas, pessoal, vamos finalizar. Obrigado por sua audiência. Obrigado a toda a equipe. Carlos, Kevin, que está substituindo o Davi aqui hoje. O Magno, o Felipe também, que é o nosso editor. Adilson. Tamo junto, cara. Tamo juntos. E até o nosso próximo encontro aqui na TV Amazônia com mais um ANW.